ontem eu achei que fez um bom jogo. O Fortaleza só tinha perdido em casa para o Cuiabá, que é melhor fora do que em casa, 1-0, e para o Bragantino. O Red Bull Bragantino fez 3-0 lá. E o Flamengo venceu bem, teve ali alguns momentos, claro, que teve a bola na trave, teve um chance lá do Lucero de cabeça, mas estava impedido, me pareceu. Criou ali algumas chances do Fortaleza, mas não foi um jogo em que o Flamengo sofreu enormes sustos, conseguiu ter um bom controle da partida. Nas circunstâncias desse estágio, é isso. Achar que num passe de mágica vai jogar por música, vai envolver o adversário, isso é balela, isso aí é devaneio. Aliás, a questão física continua sendo um sério problema, né? O time morre. Aí você para pensar, o Flamengo tinha no início do ano um preparador físico, que era o Mário Martins, que não foi nem o Vitor Pereira que trouxe. Esse cara trabalhou com o Jorge Jesus e o Flamengo o recontratou. Aí quando demitiu o Vitor Pereira, ele foi junto também, né? Aí entrou o Sampaoli. Aí o Sampaoli levou lá o Pablo Fernandes. Aí o Pablo Fernandes deu um soco na cara do Pedro e foi embora. Aí o Sampaoli trouxe outro preparador físico, que agora não estou me lembrando o nome dele, até o Fortão. Uruguaio do deserto. Ele mesmo. Aí chegou esse novo profissional, o terceiro, tá? E agora é o Fábio Massaridian, que era da seleção com o Tite, que trabalha sempre com o Tite. 4 preparadores físicos. Cara, cada um tem a forma de trabalhar, cada um pega a herança do outro, o bonde andando, até o cara avaliar o elenco. Não tem tatu que resista, meu amigo, sabe? Assim, enquanto o Marcos Braz e o Landim, e a Flá Mimimi também, né, que patrocina essa palhaçada, ficarem trocando de técnico, vai ser sempre assim, você não tem consistência física, técnica, nada. Aí agora querem que o Tite e a equipe dele façam um milagre, que é o time jogar por música em 5 jogos. Não vai acontecer. Então, ganhar a vaga na Libertadores, conseguir na vaga, pensar no ano que vem. Entendeu? Ontem acabou o coletivo do técnico, lá o Bruno Spindel fez um pronunciamento. Honestamente, aquilo aqui para mostrar serviço. O que o Bruno Spindel tem que fazer para mostrar serviço, ele e o Marcos Braz, é contratar direito, é não renovar o contrato do Gabriel Barbosa agora, que é a ideia do departamento de futebol, que já deixou alinhavado com o jogador do seu representante, e está nas mãos do presidente do clube, e tem a ideia que tem oposição de praticamente todos, se não todos os demais vice-presidentes, dentro do próprio clube de diretoria, contra a renovação desse jogador nesse momento. O Flamengo não sabe se terá receita de Libertadores ano que vem, e como vai comprometer, já dando aumento para jogador de futebol que tem contrato até o final do ano que vem. Isso é uma inconsequência, é uma irresponsabilidade, isso é má gestão. É sobre isso que ele deveria falar. O Bruno Spindel, o Marcos Braz. Mas aí o Blandim também não dá entrevista ali. Às vezes ele me responde no WhatsApp quando eu pergunto coisas. Mandei um monte de perguntas para ele, Marcos Braz, agora no sábado. Não responderam, dificilmente responderão. Especialmente sobre os equívocos de gestão e os arrependimentos que poderiam ter. Será que se arrependem? Eu acho que não tem o menor cabimento. Isso, quando a gente fala aqui dos outros clubes, vale no Flamengo também, óbvio. É um chororô chatíssimo, um nhenhenhen, uma vitimização. Entendeu? O Flamengo está enrolado por culpa do Flamengo, principalmente. A arbitragem pode acertar aqui, errar ali, é outra história. Agora o Flamengo está passando em seca esse ano por incompetência dele, Flamengo. E principalmente pela troca constante de treinadores, tá? Direto. Trocando sem parar. Quer um paralelo? O Almiron pediu o boné lá no Boca. Se ele não pede boné, ele toma o pé no traseiro. Porque no Boca é assim, não ganha Libertadores, não importa que foi campeão argentino, já aconteceu. O Schelotto ganhou 2 vezes, perdeu para o River Plate, rua. Já aconteceu com outros, o Russo também foi campeão, rua. O Almiron já pegou o boné dele e foi embora. Aí agora discute, vai ser o Palermo, vai ser o Gago, vai ser o Schelotto, vai ser... E o Riquelme é preservado lá também, né? Quer dizer, são 2 clubes de maior torcida dos seus países, né? Muito controversos, o Boca e o Flamengo. É muito curioso isso, muito curioso. E o Riquelme lá super preservado. Aqui, pelo menos, o Marcos Braz, o Landim, não são preservados, né? Agora, o Riquelme é preservado porque ele foi ídolo, né? E a imprensa argentina baba para ele, embora ele faça várias bobagens, como perder vários jogadores que saíram de graça. O Flamengo jogou pior ontem do que jogou, por exemplo, na derrota contra o Santos, para mim. O Flamengo, ele faz um primeiro tempo irregular contra o Santos, mas ele tem momentos com uma bola melhores do que ele teve ontem e consegue se defender durante um segundo tempo inteiro com um jogador a menos e vai levar o gol no final. Um chute, uma felicidade do Joaquim, aquele chute de longe. Mas acho que ontem o Flamengo foi um time muito moroso com a bola, né? A sensação que dava é que fisicamente estava cansado, estava extenuado, não estava conseguindo competir durante ali um número grande de minutos da forma que deveria competir. Acho que defensivamente esse time tem uma evolução com o Tite já, que é proteger melhor o centro da área,
O Flamengo fez isso muito bem até levar o primeiro gol do Grêmio, por exemplo. Contra o Santos acabou não conseguindo fazer, mas em todas as outras partidas com o Tite, o Flamengo foi uma equipe que, aquela região de funil que ele chama ali, né? Entre a meia-lua e a marca do pênalti, o Flamengo tem bloqueado finalizações ali, tem impedido chances ao adversário naquele setor do campo onde sai a maioria dos gols. Tem alguns períodos de melhora. Os melhores momentos do Flamengo, para mim, no jogo são quando o Fortaleza tenta verticalizar o passe sem ter a condição para isso. O Flamengo bloqueia o passe e acelera em contra-ataque, ou usando o Everton, ou usando o Luiz Araújo. Esse primeiro gol que a gente viu do Pedro ali tem a genialidade do Felipe Luiz, né? Que é uma coisa que tá todo mundo cansado de dizer. Ele, inclusive, participa desse segundo gol aí, nessa tabela com Ayrton Lucas, né? Dá estapa de primeira para Ayrton Lucas cruzar. Mas acho que é um jogo que, em termos de organização do Flamengo, deixou muito a desejar em vários aspectos. Pouca retenção de bola no segundo tempo, competitividade baixa defensiva para mim para tentar pressionar o jogador da bola adversário. O futebol tem essas coisas, né? Nem sempre o resultado final de uma partida vai dizer aquilo que foi o jogo. E para mim, o jogo de ontem é um desses exemplos. O Flamengo joga na quarta-feira contra o Palmeiras e tem muitas preocupações, né? Ainda tem suspensões para serem cumpridas. O Bruno Henrique acho que pegou 2 jogos, né? Thiago Maia levou o terceiro cartão. Ontem o Felipe Luiz também, se não me engano, foi suspenso pelo cartão. E acho Gerson que deve voltar. O Gerson que deve voltar. A parte física hoje é uma preocupação muito evidente do Flamengo, né? Por várias razões. A forma como o time termina o jogo ontem, né? Com jogadores que pediram substituição, outros que continuaram em campo, mas nitidamente não aguentavam mais. O que eu acho é que assim, a avaliação do que é o Flamengo, ou do que será o Flamengo de agora até o fim da temporada, ao analisar os jogos, a gente vai precisar mudar um pouco a expectativa com que a gente olha para esse Flamengo. Eu acho que é cada vez mais difícil olhar para esse time e medir as atuações do Flamengo com uma régua de quem está esperando o brilho que, em tese, você, ao olhar a relação de jogadores que o elenco tem, você pode esperar que ele te entregue num jogo de futebol. Só que como esse elenco do Flamengo, dentro desse projeto esportivo meio atabalhoado, ele é formado, por vezes, atendendo a diversos treinadores, a diversas... sem ter uma linha de uma direção técnica que dê ao clube uma linha de trabalho, você tem laterais, você tem esses pontas, e quando você tem os pontas, você tem dificuldade de encontrar laterais que joguem com ele. Ontem, por um acaso, não teve o Ayrton Lucas por uma questão médica, e aí o Felipe Luiz, ele dá um pequeno recital de como se joga nessa função de um lateral construindo. Por outro lado, você tem sempre a preocupação, que é natural a essa altura da carreira, e o Fortaleza tentava o tempo todo buscar o Marinho por ali. As jogadas de perigo do Fortaleza no primeiro tempo, quase todas nas costas dele. E o Felipe, você sabe que é um jogador que provavelmente você não consegue usar domingo, quarta, nesse momento da carreira. Então, usar os 2 pontas na lateral direita, nenhum dos 2 laterais, para mim, se adequa como construtor, como jogador que venha construindo por dentro. Então, não é simples essa montagem. Por outro lado, o que o Flamengo teve ontem? Depois que fica em vantagem, ele conseguiu ter algumas escapadas de contra-ataque que difícil, muitas vezes não tem, né? Nenhum dos 3, né? A gente esquece que o Flamengo tem o Varela. Verdade. Caiu num ostracismo tal que sai da nossa lista. A gente pensa o Wesley e Mateuzinho. Eu acho que o que mais se aproxima disso, pela relação que tem com a bola, de mais controle, passe melhor, para mim é o próprio Mateuzinho. Né? Mas realmente não é um Não jogador, é a característica. Não é. É um lateral de corredor, um lateral que tem como ponto forte atacar a profundidade, né? E como o Flamengo teve no seu planejamento, né, sempre o Everton Ribeiro como o jogador que atuasse daquele lado, essa característica casa muito bem. Mas o Luiz Araújo está pedindo passagem, né? Ontem ele foi o melhor jogador do Flamengo. Não só pelo gol que ele fez. E termina como 9, né? E também por acrescentar justamente esse sentido físico que a gente estava falando aqui. Ontem mas ele termina dando pulinho e com a mão na parte posterior da coxa. Porque talvez tenha que se desdobrar, né, Barreto? Porque ele se percebe que os companheiros não conseguem executar da mesma forma. Teve uma jogada ontem no segundo tempo que ele puxa até o contra-ataque daquele lance do Arrascaeta cruzando para o Mateuzinho finalizar, que era a única jogada de perigo do Flamengo no segundo tempo até o lance do gol, que é uma frente da área toda aberta. Fortaleza vem trocando passe e ele sai da direita num espaço gigante de campo, faz a cobertura, intercepta o passe, puxa o contra-ataque e abre a jogada para o Arrascaeta. Então, é desse tipo de jogador, né, com esse tipo de energia, que o Flamengo tem precisado e que talvez não tenha tanto no elenco assim. Por exemplo, o Pedro, que aliás é um jogador que tem tentado trabalhar mais sem a bola. E acho que melhorou um pouquinho. Melhorou, claramente.
Ainda assim, se você começa o time com o Pedro e com o Arrascaeta por trás, você vai ter 2 jogadores que naturalmente, por característica, não é por não se entregarem, por não querer, não estou nem flertando com essa ideia. Por característica, eles não vão pressionar tanto o tempo todo. Você exige que os jogadores de lado trabalhem muito. Uhum. E isso está ligado, por exemplo, para mim, à sensação de que o Cebolinha, que provavelmente possa até ter uma evolução, porque o Tite é um treinador que deu a ele a oportunidade da seleção, ele foi campeão de uma Copa América como titular da seleção brasileira, pode ser que ele se sinta estimulado nesse momento e venha a ter um crescimento. O fato é que parece que ele se adequa mais a esse trabalho, que esse trabalho drena mais as forças do Bruno Henrique para ser um jogador ofensivamente importante, e o Cebolinha consegue, em termos de fôlego, dar essa entrega. Agora, o Cebolinha é melhor jogador do que o Bruno Henrique? Não estou dizendo isso. Agora, dentro desse contexto, a obrigação do que tem que fazer um jogador pelo lado é um outro jogador que cresceu. Mas sempre nessa necessidade que o Flamengo tem de tentar equilibrar a qualidade técnica com capacidade de competir. Eu acho que a única saída para isso, taticamente falando, seria marcar mais à frente para o Flamengo, né? Porque esse time não sustentou com nenhum dos treinadores que tentaram fazer isso. Mas aí você precisa ter uma energia maior, precisa ter até uma dedicação mesmo maior. Não é minha grande questão. Nesse ponto. É só uma capacidade de fazer esse time se organizar para pressionar? Ou este elenco não entrega mais essa capacidade de pressionar? Essa é a minha dúvida, eu acho que talvez seja o diagnóstico que precisa ser... Até para tentar moldar o que vai ser o Flamengo de 2024. Com que elenco vai se chegar a 24? Para se decidir que tipo de jogo vai jogar, eu acho que é preciso ter essa resposta. Perfeito.